Escolhas que machucam, decisões que libertam. Este é o tema de hoje aqui no nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E para falar sobre este tema, hoje nós vamos falar com ela, a escritora e terapeuta Michele Krieger. Peço que fiquem com a gente aqui no canal e a gente já volta logo depois da nossa vinheta. E estamos de volta aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto profundo, necessário e transformador: as escolhas que machucam e as decisões que libertam. Você já se perguntou o porquê, mesmo sabendo que algo te faz mal, você continua insistindo e sofrendo? Ou como encontrar a força para mudar tudo isso? Valorizar e dar aquela verdadeira virada de chave. Ela, escritora e terapeuta, vai nos ajudar a entender um pouco sobre este assunto. Estamos com ela aqui, Michele Krieger. Tudo bom, Mi? Tudo bem, Marcão? Obrigada pelo convite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada por esse espaço, pela oportunidade de falar de um assunto tão importante, né? Eu que agradeço. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, que a gente sempre procura trazer profissionais que realmente tenham um conteúdo e um conteúdo sério. Você agora lançou um livro muito bom, um conteúdo excelente, contando um pouco da sua história também, né, Mi? E fala pra gente aqui, para os nossos internautas, um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, também sobre o seu livro. Fala pra gente aqui, pro nosso pessoal. Bom, meu nome é Michele Krieger, como ele já falou, né? Eu sou terapeuta de relacionamentos. E o livro fala muito da minha história de vida. Eu entrei em relacionamentos por carência e por muito tempo me mantive em lugares que me machucavam, que não eram saudáveis, relacionamentos tóxicos, né? E por muito tempo eu não entendi o porquê. E depois que eu comecei nesse processo de pós-graduação em terapia, formação em terapia, terapia de relacionamento principalmente, que eu comecei a estudar mais sobre relacionamentos tóxicos, sobre narcisismo e também sobre o buraco emocional, né? Que é o fator principal que mantém a pessoa nessas relações, que eu comecei a tomar consciência de tudo. E depois de todo o processo de cura, que eu percebi o quanto as pessoas estão precisando entender o que antes eu não entendia, né? Então, depois de ter passado por todo esse processo, da dor até a cura, eu tive a vontade de falar sobre o assunto para que outras pessoas também sejam libertas, assim como eu. Legal. E no livro, Michele, você fala a respeito da sua história, mas também tem algo que muda a vida das pessoas, que leva as pessoas a enxergar o outro lado. Exatamente. Não é um livro que apenas conta a minha história, né? Conta o processo de transformação e principalmente como sair disso, né? Sim. Porque muitas pessoas estão presas em relacionamentos ruins ou por não identificarem, né, o que é realmente um relacionamento tóxico, Sim, por não terem essa consciência, mas muitas vezes por não entender que é um padrão interno. sim. Porque não basta você colocar a culpa no outro e no relacionamento. Você precisa ter um olhar para você, para sua história e para suas necessidades. Acho que a transformação começa aí e o livro faz a pessoa ter essa reflexão, né? Não é um livro só para ser lido, ele é para ser vivido e depois para ter mudanças de vida. Perfeito. E muitas vezes, como você disse, às vezes as pessoas estão vivendo esse relacionamento e acham que ela joga a culpa no outro ou vê alguma coisa, mas ela esquece dela mesma. E esse esquecer dela mesma, muitas vezes a gente precisa acordar para isso, e não como um egoísmo, né? Mas como uma forma de você se ver, se encaixar ou não nesse relacionamento e ter uma vida feliz, porque não adianta nada você estar preso àquilo ali e sofrendo horrores, né? Concordo. E algumas pessoas, elas até chegam a entender que ela está numa relação ruim,
porque normalmente as pessoas em volta Sim. percebem até antes, né, e colocam isso para as pessoas, mas muitas vezes, Marcão, elas não têm força para sair. Sim. Porque exatamente pelos padrões de baixa autoestima, de autossabotagem, de, às vezes, acreditar que precisa de uma outra pessoa para ser feliz, para se sentir completo, a pessoa se mantém ali por medo da solidão, Sim. por medo de sair daquela dor. Entendi. E esse tipo de contexto, essa situação, ela é mais comum entre as mulheres ou os homens também passam por essa situação? Olha, os dois passam por essa situação, tá? É uma questão de homem e mulher, Certo. não existe gênero, Certo. mas os homens, eles têm mais dificuldade de compartilhar, de buscar ajuda e de sair. Certo. Inclusive, o meu livro eu escrevi baseada em 3 amigos homens que estão passando por isso Certo. na vida, e senti a necessidade de falar sobre isso justamente olhando para a história deles. Certo. Né? Então não é só uma questão de as mulheres estão sofrendo, as mulheres estão passando por situações horríveis de relacionamento tóxico, de narcisistas, de feminicídio. Não é por aí. Todas as pessoas estão passíveis de ter esse buraco emocional e de se colocarem numa situação como essa. Certo. E você, como terapeuta, os homens também têm uma certa resistência em buscar ajuda, né? Muita. Eu falo porque tenho amigos que passam por várias situações e quando você fala, você precisa fazer uma terapia, você precisa procurar ajuda, geralmente o homem fala que ele não é louco, que ele não precisa e que ele vai resolver sozinho. Estou certo nisso? Certíssimo. O homem, ele realmente é muito mais fechado, ele acredita que ele vai conseguir sair sozinho, e o processo sozinho, ele é muito mais longo e muito mais doloroso, e né? perigoso. E perigoso, né? Porque muitas vezes a pessoa não consegue sair, né? Exato. Eu conheço pessoas que estão nesse ciclo tentando sair sozinhas e não conseguem até hoje. Quem está de fora consegue enxergar a situação muito mais fácil de quem está dentro. Exato, né? exato. E muitas vezes, acho que o fato das pessoas olharem só para o problema do outro e não olharem para si e entender que nós temos coisas para serem mudadas dentro de nós, que acaba fazendo com que a pessoa não consiga pedir ajuda. Certo. Michele, você passou virou a sua chave, na verdade, saindo dessa situação de relacionamento tóxico, de não entender, e foi buscar a terapia como uma ajuda para você, e depois você começou a se aprofundar no mundo da terapia, de ajudar o próximo, foi isso? Foi tudo ao mesmo tempo, Marcão. Quando eu comecei a estudar terapia, já foi a época que eu estava no limite, eu cheguei, de fato, no fundo do poço, e aí quando você chega no fundo do poço, na dor profunda, que você quer buscar ajuda, né? E aí eu comecei a entender o que eu estava vivendo de fato, e comecei a procurar ajuda, né? Não só ajuda através de terapia, mas também espiritualidade é muito importante. É importante você falar isso, porque outros profissionais da terapia, da psicologia que a gente trouxe aqui no nosso canal também falaram a mesma coisa. São vários pilares, mas a ajuda que vem de dentro de você e da sua fé, o espiritual, ajuda muito você sair de dentro desse buraco, também. Também, muito, muito. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que comentou comigo que ela não tem condição no momento de pagar pela terapia. E o meu conselho foi, leia o livro e volte a se conectar com a sua espiritualidade. Procure Perfeito. um lugar que você goste de estar, que você se sinta bem, que no caso dela é cristã, né? Que você sinta a presença de Deus, o amor de Deus por você, porque isso já é um grande passo. É importante você dizer isso, porque muitas vezes as pessoas falam, independente da sua religião, né? O importante é você ter essa conexão com Deus. Exatamente. Né, que vai também ser um dos pilares fundamentais para isso, né? Exatamente. E outra coisa que você disse também, Michele, é que você chegou no fundo do poço, né? Mas você quis mudar.
E muitas vezes as pessoas elas chegam lá no fundo do poço e preferem se permanecer nessa situação. Sim. E a pessoa ela só vai conseguir mudar isso se partir dela, se ela quiser. É isso? É isso. Tem muitas pessoas que dão conselhos, mas nada muda porque o que tem que mudar realmente é por dentro. Sim. Enquanto você não se sentir pronto para a mudança, nada vai acontecer. É uma questão de decisão. Certo. Uma decisão que tem que vir de nós. Exatamente. E me fale, Michele, muitas mulheres acabam entrando nesses relacionamentos tóxicos e permanecendo nesses relacionamentos por carência emocional, é isso? Ou por baixa estima, medo da solidão? Sim, todas geralmente é isso? Normalmente a pessoa tem uma história, tá? Que na terapia ela é investigada, né? Que vem de infância. E aí alguma coisa tem ali, uma crença de desvalor, de desamor, algum buraco emocional existe, tá? Certo. E aí isso é trabalhado na terapia. A terapia, é importante você dizer isso. Por isso que a pessoa não consegue sair sozinha muitas vezes, né? Então a terapia ela vem para complementar. E aí a pessoa tem algumas, né, baixa autoestima, medo de ficar sozinha. Existem vários fatores. Uma né? validação, talvez ela precise... Necessidade de validação é uma coisa assim que muita gente tem, né? Eu, por exemplo, eu tinha medo de ficar sozinha, eu achava que eu precisava de alguém. Independente se te fizesse bem ou não, você precisaria de eu achava que eu estaria melhor do que sozinha. Que eu precisava estar com alguém para eu me sentir completa. Sim. Então, todas as vezes que eu estava sozinha, eu me sentia incompleta. E aí você acaba buscando, né, incessantemente uma pessoa para tapar aquele buraco, e aí você não faz uma escolha racional, né? Você faz uma escolha baseada na sua emoção, né, na sua carência, e aí é onde você acaba fazendo escolhas erradas e permanecendo ali. Nessas escolhas. Exatamente. E fala uma coisa, como identificar que o relacionamento deixou de ser saudável? Quando você está com uma pessoa, e às vezes não é só com as pessoas, né, Michele? Porque é tipo um relacionamento marido e mulher, mas sim com amigos. Todo tipo de relacionamento. Quando a gente fala em relacionamentos, não é só relacionamento amoroso, né? A gente fala de relacionamento com pai, mãe, filhos, amigos. E uma das coisas muito importantes que nós temos que prestar atenção, em primeiro lugar, é que se você estiver numa relação, independente de quem seja, que você não pode ser você, já tem alguma coisa errada. Já não é saudável. Já não é saudável. Então, eu vejo que em relações amorosas, muitas pessoas começam a deixar de ser quem ela é para agradar o outro. Sim. Deixa de se vestir de determinada maneira, deixa de frequentar lugares, de sair com amigas, de falar coisas. E quando você está num relacionamento tóxico, tudo isso começa a acontecer, né? Você vai se fechando, você vai deixando de ser quem você muda às vezes a sua maneira de se vestir, começa a se anular. Os seus valores, você começa a se anular, você tem medo do que você vai dizer, porque muitas vezes o que você vai dizer vai criar atrito, vai gerar discussão, e aí você começa a fazer apenas o que vai agradar o outro, Sim. apenas o que vai manter o seu dia saudável. Eu não quero brigar, então eu vou fazer isso porque é isso que ele gosta, vou fazer aquilo porque é aquilo que ele pensa, e não é assim. Um relacionamento, ele tem que trazer paz, leveza, e tem que fazer com que você seja você. Sim. Se tiver medo, se tiver falta de respeito, se tiver desconfiança, já desconforto, já não está legal. Não, já são sinais importantíssimos. E isso aconteceu exatamente com um amigo que eu estava conversando essa semana e que também está com dificuldade no relacionamento e estava falando que a mulher com quem ele está veda ele de muitas coisas, né? Então, às vezes, ele não está com os amigos, não pode falar o que
Então ele acaba, para evitar o atrito, se fechando. É isso. E aí foi a gente conversando, eu falei, meu, será que isso está saudável? Exato. Você imagina que triste. Porque você não pode ser você não pode poder ser você. É isso. Entendeu? Então isso que você falou agora foi exatamente na hora que você falou, caiu a ficha em mim e falei, pô, foi que eu conversei com meu amigo essa semana. Por quê? Já não está sendo mais ele para, não sei se para agradar a esposa ou para não criar um atrito. Então ele prefere se anular. E realmente isso não é saudável. Não é saudável. Imagina que bom quando a gente pode ser realmente quem a gente é e não tem cobrança, não tem briga, não tem discussão. E muitas vezes, dependendo da pessoa que você escolhe, ela até admira aquilo que o outro achava que era um defeito. Que acredito que é a partir daí que surge o amor, né? Exatamente. Então, assim, eu conheço pessoas que em relacionamentos anteriores o que era uma crítica se tornou uma admiração. Caramba, que legal que você é assim. Então você desperta para eu realmente estava no lugar errado. Sim, sim. E você aprende a admirar as diferenças da outra pessoa, né? E isso vai fazer toda a diferença no relacionamento também. Exatamente. E você sabe que de uma maneira até curiosa, eu assisti essa semana no Instagram uma mulher dizendo que ela estava tão acostumada a ter relacionamentos com desconfianças, com cobranças, com coisas ruins que ela normalizou, que quando ela encontrou uma pessoa que não tinha nada disso, que tratava as coisas com leveza e que deu a chave da casa para ela, falou, ó, quando você quiser ir lá na minha casa, você fica à vontade, que deu a senha do celular sem ela pedir, ela foi na terapeuta falar que tinha alguma coisa errada. E aí a terapeuta teve que falar, pera lá, o que é normal... Você está achando que não é normal. Você está achando estranho. Então, assim, as pessoas já estão normalizando o que não é normal. E óbvio que hoje ela se casou com essa pessoa, né? É o marido dela. Exatamente. E ela fala exatamente sobre isso, né? Como as pessoas já estão deixando de normalizar o que é normal. É complicado, é complicado. Michele, o que marca o momento da virada? O que faz a pessoa finalmente decidir mudar? Eu acho que é o fim do poço mesmo, né? O fundo do poço. Uhum. Quando a pessoa ela perde todas as forças e que ela entende que a dor de permanecer ali já está muito maior do que a dor da mudança. Uhum. Porque o mudar dói. Sim. Né? No meu caso, ficar sozinha seria dolorido, né? Porque era uma coisa que eu não gostava. Sim. Quando a pessoa percebe que a dor de permanecer está maior do que a da mudança, ela vira a chave. Sim. E hoje as pessoas... Porque a gente nota que as pessoas hoje estão muito carentes. Isso, homem, mulher, acredito que a maioria das pessoas. Acredito até pós-pandemia isso ficou muito em evidência. As pessoas estão muito carentes. E isso está fazendo com que as pessoas se envolvam em relacionamentos tóxicos? Eu acredito que sim. O fato de as pessoas estarem com essa necessidade de ter alguém constante, sim, né, tem contribuído muito. Enquanto as pessoas não entenderem que nós temos que ter a nossa autoestima e o alto valor, né, o que você de fato merece, elas vão continuar buscando nesse ciclo. Coisas ruins. Entendi. E muitas vezes esses relacionamentos, né, Michele, acabam sendo muito parecidos com os relacionamentos anteriores, né? Sim, nós seguimos padrões, né? Padrões. Quando a pessoa está numa situação como essa, se torna um padrão de repetição. Até mesmo porque você citou agora há pouco um exemplo, né? É uma mulher que citou, ela estava achando tudo muito estranho porque fugia do padrão que ela estava acostumada. E aí, quando ela encontrou um outro padrão, opa, alguma coisa está errada, né? Então, geralmente, as pessoas acabam padronizando isso, né? Exato. E também precisa ser mudada essa chave, né? Com certeza. Mente, corpo e propósito. Essa é a conexão e a consciência da libertação? Totalmente. Se você não está com os 3 pilares alinhados, você não consegue encontrar
o seu caminho, a sua felicidade de fato, né? E a atividade física, ela contribui muito para isso, porque quando você começa a praticar a atividade física, o seu cérebro, você manda uma informação para o seu cérebro Sim. de eu importo. Sim. Eu estou me cuidando. Estou me valorizando. E aí você começa a melhorar, inclusive, a autoestima, porque a maioria das pessoas, quando entram nessa busca, elas começam a se alimentar melhor, elas começam a praticar exercício físico e ver no espelho a diferença, né? Sim. E aí ela começa a se valorizar mais e ela começa a se amar mais. E talvez até a gente que é da área da saúde, do corpo e tal, a gente vê que quando a pessoa ela não está com uma estima legal, quando ela não está bem com ela mesma, ela evita de se olhar no espelho. Ela evita de fazer fotos. Eu falo isso porque não é no caso de relacionamento, mas quando a gente trabalha com pessoas que são obesas. Ela evita ao máximo de se olhar. Por quê? Porque ela não está bem com ela mesma. E a mesma coisa acontece no caso de relacionamentos tóxicos, né? Sim. Porque a pessoa ela não está bem com ela mesma, então ela evita de se olhar. E muitas vezes essa pessoa, quando ela está infiltrada naquele meio, naquele ambiente ruim, que não é saudável, ela também deixa de se cuidar, ela deixa de se olhar e aí começa a afundar. Então, quando ela começa também a fazer atividade física, né, Michele? Ela começa, opa, eu estou mudando. Ela sente o prazer, porque a atividade física traz o prazer. Ela começa a se olhar diferente. E ela começa também a ver, pô, eu mereço mais que isso. Será que... Porque quando ela está nesse ciclo, ela acredita que ela não tem o merecimento. Exato, né? Exatamente. Então ela não entende, para ela precisa aceitar qualquer coisa. Porque nem Exato. ela mesma se gosta, Exato. nem ela mesma se... Você imagina uma pessoa que tem dificuldade de se olhar no espelho, que não gosta de tirar foto, que não tá com a estima alta, Sim. Ela não vai acreditar que ela merece ou é capaz de encontrar alguém tão bom, né? Sim. Ninguém vai me querer assim. Então, faz total diferença Sim. quando a pessoa consegue realmente alinhar o corpo e a mente. E outra, muitas vezes quando ela está envolvida, ela está dentro de um relacionamento tóxico, para aquele que está açoitando, digamos assim, ele vai deixar essa mulher ou essa pessoa, a gente está colocando a mulher como um ponto, Sim. mas ela vai falar que você não está bonita, se eu não estivesse, você não ficar comigo, você não tem mais ninguém. E aquilo acaba entrando na mente da pessoa, sim, né? Sim, existe uma manipulação psicológica. Um narcisismo mesmo, né? Existe. E aí a pessoa começa a ser, porque ela já não está com a estima boa. Aí o outro ainda reforça isso negativamente, ela acredita. E ela vai entrando num estado, inclusive, depressivo, né? Vai ficar cada vez mais difícil de buscar ajuda. Então, quando você começa a praticar a atividade física, ela ajuda, inclusive, na ansiedade, na depressão, na tristeza, no estresse. E você se compromete com você, né? Então, assim, eu estou cuidando de mim, já é um primeiro passo para eu sair desse buraco. Eu estou cuidando de mim. E a partir disso, as coisas facilitam. Com você foi assim? Sim, sim. É uma chavinha que você abre, assim, o início do valor, do amor próprio, né? Sim. Do alto valor. Sim. Então, eu acredito que isso é muito importante. Eu não busquei atividade física por estética. Eu busquei justamente porque eu precisava desse estímulo, o meu emocional estava totalmente necessitado de que eu virasse essa chave da atividade física dentro de mim para ajudar a minha mente. A atividade física, então, passa a ser também um pilar e uma forma de tratamento, independente ela faz parte desse tratamento. No seu caso, você viu isso. Faz parte, inclusive, eu vou acrescentar para você que a atividade física com o acompanhamento de um profissional faz mais diferença ainda. Sim, exato. Porque é como a própria terapia, né? Se você tenta buscar uma ajuda sozinho, pode ser que você consiga? Pode, mas vai demorar muito mais. A evolução ela é lenta, o estímulo é diferente e a atividade física é a mesma coisa. Eu vejo que eu ter contratado uma profissional para me acompanhar
Fez total diferença no meu processo. Porque muitas vezes a gente até quer desistir, né? Sim. Muitas vezes a gente não tem força para sair de casa. E até mesmo na situação que você está, você vai falar, pô, hoje eu não vou, não, Sim. Não sei o quê. Agora, quando você tem alguém que está ali, vamos, acorda, vamos, sim, você sai do lugar, né? Com certeza. Até mesmo outro dia a gente estava fazendo, o nosso canal estava cobrindo um outro evento, e também estávamos falando sobre essa estima, e tinha uma profissional da educação física falando exatamente isso. Que muitas vezes a mulher, aí era um outro tema, mas a mulher ela é muito exigida, e quando ela tem um profissional que fala, vamos, não deixa ela cair, ela acorda. Porque muitas vezes ela está ali, não quero, não sei, O profissional dá aquele saculejo, ela, agora é hora de eu subir mais um degrau. Então isso é muito importante, né, Michele? O estímulo para sair de casa, para você não auto-sabotar, né? Porque a autossabotagem realmente atrapalha muito. E muitas vezes você se pega num dia que você está triste, que você está mais desanimado, você fala, eu não vou. E o fato de você ter um profissional que você está pagando e que você tem um compromisso e que está te esperando lá, já é um grande estímulo. Exato. E até nos próprios resultados, né, do corpo, porque o ser humano ele tem a tendência a fugir da dor, né? Sim. A ficar no que é mais... Na zona de conforto. Exato, o que é mais a zona de conforto. Então, eu percebo tranquilamente que quando eu estou treinando sozinha, é diferente de quando eu estou treinando com um profissional. O profissional, ele te eleva ao máximo. Sim. E exige mais de você, Exatamente. Quer o seu melhor resultado, e isso eu acho que contribui muito com a soma de todos esses pilares, né? Porque você já citou aí, espiritualidade. Então, quando você soma, você vê essa necessidade de melhorar a sua espiritualidade, você já subiu um degrau. Aí você começa a cuidar do seu corpo. Você tem os prazeres que é olhar e você se sentir melhor, se sentir bem. Você já eleva um pouquinho mais também nesse degrau. Você vai somando essas pequenas metas, né, para construir um objetivo maior, que na verdade é sair desse relacionamento tóxico, dessa situação, porque nada mais do que é uma situação, né, Michele? E ser feliz, porque é o que todo mundo busca, não é? É o que todo mundo busca, e para você chegar nesse nível de amor próprio, corpo e alma tem que estar alinhado. Exatamente, você disse tudo. Amor próprio, porque muitas vezes as pessoas deixam de se amar para querer amar o outro. Mas se você não se ama, como você vai conseguir amar alguém? E como alguém vai conseguir te amar, porque nem você se ama, não é verdade? Se você for, eu não sirvo para nada, não sei o quê, então como que o outro vai enxergar isso em você? Não vai, né? Não vai. Por isso que a transformação tem que começar dentro de nós. E a liberdade, a gente tem que entender que a liberdade é inegociável, né? Para a gente ter paz. Inegociável e transformadora, né? Quando Exato. A gente toma a decisão da mudança e a gente consegue chegar no nosso objetivo, que a gente tenha clareza de como a gente estava vivendo, de como a gente estava aceitando coisas que jamais deveríamos ter aceitado. É uma virada de chave na vida. E a perda de tempo, né? Porque quanto tempo você perdeu da sua vida ali enrolada naquilo, e poderia ter virado essa chave e refeito a sua vida estar feliz. Não, mas você ficou muito tempo ali sofrendo, infeliz, até acordar, né? Sem dúvida. Mi, e fala uma coisa, eu ia falar que mulheres, mas não, porque a gente sabe que homens também estão vivendo relacionamentos tóxicos. Quais são as ajudas mais importantes para sair desse contexto? Terapia, exercício físico, outras situações, outros profissionais também têm que fazer parte dessa mudança? Além da pessoa querer ela mesma mudar? Era isso que eu ia falar, né? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter essa vontade de mudar, né? E ter a consciência de que sozinho é muito difícil. Então, quando ela toma a consciência, ela quer sair, aí ela toma a consciência de que ela não vai conseguir sozinha, e aí ela decide buscar os profissionais que as coisas realmente começam a mudar, né? Certo. Então, é uma soma de decisões, de fatores que chegam ao resultado final, né? Que é o que a gente já falou, né? Você cuidar da sua mente
através da terapia, através da sua alma, através da espiritualidade, Sim. o seu amor próprio, através do seu corpo, da sua alimentação. É um conjunto. Sim. É um conjunto. Acho que você... Nenhum trabalho é independente. Tudo Não, é uma soma. Eu acho que você ficaria como uma cadeira manca se você tirar um pé. Né? Eu acho que você tem que conseguir alinhar todos esses pilares para você ficar bem. Perfeito, perfeito. E me fala um pouquinho, onde o pessoal pode encontrar o seu livro? Ó, tá o livro da Michelle aqui, ó. Escolhas que machucam, decisões que libertam. Um tema interessantíssimo. Onde o pessoal pode encontrar o seu livro? Como que faz para eles acessarem? Ele está disponível na versão física e também na versão de e-book no amazon.com.br. Está também no site Estante Virtual, mas eles encontram o link facilmente dentro do meu Instagram, que é @terapeuta.mikrieger. Dentro do meu Instagram tem os destaques do meu livro. Tá, a gente vai deixar aqui então o Instagram, repete pra gente. @terapeuta.mikrieger. Perfeito. Lá tem os destaques do meu livro, tem o link, mas no site do Amazon você encontra as duas versões facilmente. Perfeito. E lá no Instagram dela não tem também só falando sobre o livro, mas várias discussões, várias dicas, um conteúdo excelente que vocês podem estar acompanhando, porque ela faz postagem todos os dias, né, Mi? Então, assim, sempre está tendo coisa nova lá, vocês podem estar acompanhando, fazendo contato, porque muita gente acredita que está precisando, tipo, de uma luz, até mesmo... tipo, tudo que você viveu, às vezes você dá uma dica, era o que a pessoa estava precisando escutar para acordar, né? Sim, eu tenho uma pessoa, por exemplo, que ela fez uma sessão única. Ela, em uma sessão, ela mudou a cabeça dela de uma forma incrível. Sim, sim. Foi até bonito de ver, sabe? Porque as pessoas, às vezes, elas ficam anestesiadas, não é? Elas estão ali num relacionamento tóxico, num lugar que não é o lugar que elas deveriam estar, e estão anestesiadas, não sabe como sair. E às vezes uma simples palavra, um simples acolhimento opa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Acorda, vamos trabalhar, não é? Sim, e ela entrou no meu Instagram através do livro. Olha que bacana. Mas ela começou a assistir o conteúdo e viu que eu falo sobre o amor próprio, sobre relacionamentos saudáveis, sobre diálogo, né, comunicação dentro do relacionamento. Faz toda a diferença, né? 90% dos relacionamentos tem problema de comunicação. Então tem N assuntos, falo sobre os temperamentos, porque muitas vezes você precisa entender que o outro é diferente. Exato. Né? Em relações saudáveis, Exato. A gente já tem dificuldades que precisam ser ajustadas, Sim. né? As pessoas têm as 5 linguagens do amor, né? Tem uma forma de se comunicar, tem uma forma de mostrar ou receber amor, tem uma forma... São muitos assuntos que envolvem um relacionamento saudável também, que as pessoas precisam entender, né? Para buscar cada vez melhor estar numa relação boa. Sim, que te faça bem, que te faça feliz. E a gente, ó, tudo que você falou que foi um pedacinho assim, a gente vê que não dá se você está num relacionamento tóxico, se está num lugar que não te pertence, sozinho é muito difícil, não é? Então precisa de ajuda de bons profissionais qualificados para te dar esse empurrão, né? Para você conseguir sair e viver realmente o que todo mundo busca, que é a felicidade, né? Independente se sozinho ou não, né? Porque nem sempre você estar com alguém é sinônimo de que vai ser feliz. Às vezes você vai ser feliz sozinho, não é? É melhor sozinho do que mal acompanhado. Exatamente isso. E as pessoas precisam entender isso. Eu gravei um podcast com um psicólogo de Belo Horizonte no mês passado, que também passou por relacionamento abusivo, juntamente com a atual esposa dele, que também já tinha sofrido anteriormente. E nós falamos exatamente sobre isso, né? Independente de ter chego aonde eles chegaram, que é encontrar uma pessoa na qual você consiga de verdade ter um relacionamento feliz e leve, que eles estão casados há 8 anos e muito felizes, ou de você estar sozinha como eu, o importante é você estar bem. Exato.
né? Porque hoje, do jeito que eu estou muito melhor do que nos meus relacionamentos ruins. Sim. Então, quando você consegue chegar nesse ponto de entender que você tem que estar bem, independente de ter outra pessoa na sua vida ou não, é o ponto que você precisa chegar, porque... Seria o equilíbrio. Seria o equilíbrio, porque quando vir alguém, vai ser só para somar. Exatamente, é isso que as pessoas precisam entender. Não vai ser para preencher nenhum buraco. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas querem colocar alguém ali para não ficar sozinho, como você já citou, para não ficar sozinha, ou por muitas vezes cobrança da sociedade. Porque a sociedade cobra muito. Nossa, você não vai casar, você não vai ter filho, aí tem filho, quando vai ser o próximo? As pessoas querem cuidar demais da vida das pessoas, e as pessoas com aquilo na cabeça, uma pressão social, uma pressão social e se envolvendo cada vez mais em situações complicadas. Porque às vezes, para não ficar sozinha porque estão me cobrando, vou lá, caso com uma pessoa que às vezes não é nem aquela pessoa. Aí eu tenho filho porque estão me cobrando que eu tenho que ter filho. Aí estão me cobrando que eu tenho que ter o segundo filho. E vai virando esse bolo de neve, a pessoa só vai se complicando e cada vez mais infeliz. Exato. Hoje eu estou sozinha justamente porque eu quero fazer a escolha certa. Sim, né? Sim. Hoje eu tenho a consciência do que eu quero e do que eu mereço. Sim. Se eu não encontrar a pessoa que faça eu encontrar o que eu procuro, tá tudo bem também. Tá tudo bem ficar sozinha. Exato, exato. Ninguém tem que obrigar a outra a ficar porque aí vai cumprir o papel social de família margarina. Casou de novo, tá namorando. Exato. Da família margarina. Não, você tem que estar na família margarina se você estiver confortável naquele lugar. Não é? Concordo. Michele, a gente está encerrando o nosso bate-papo aqui, acredito que foi sensacional, bem legal mesmo. Deixa uma mensagem, a gente já falou bastante aqui, pessoal, mas deixa uma mensagem aí de, sei lá, acorda, desperta para todo mundo, tanto homens quanto mulheres, e é uma mensagem de vida. Por mais que talvez pareça que eu esteja sendo repetitiva, o que eu posso dizer para as pessoas é que, em primeiro lugar, encontre o seu amor próprio. Se ame, entenda o que você realmente merece, entenda o seu valor, para que você não aceite menos do que você merece, para que você não fique em relacionamentos que drena a sua saúde emocional, sua saúde física. Não aceite migalhas, não aceite nada do que seja realmente para te trazer felicidade e uma vida plena. Eu acho que a mudança começa daí. Sim, perfeito, perfeito. Não adianta a gente ficar ali batendo na mesma tecla, tentando mudar também. Às vezes a pessoa quer mudar outra pessoa e sabe que não vai mudar outra pessoa. Não vai mudar. Né? E uma coisa que eu vejo que muitas pessoas pecam é pessoas que estão em relacionamentos com narcisistas e que acreditam que vai mudar. Você fala bastante no seu livro, né? Eu falo muito, tem um capítulo especial sobre isso, porque foi o mais difícil de sair. A dependência emocional, quando você está num relacionamento com um narcisista, ela é muito maior, certo? E o narcisista, não sei se eu estou falando certo, mas talvez ele te prenda mais. Mais do que uma pessoa normal, que não tem o transtorno, né? Quando é realmente uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista, ela é uma pessoa manipuladora. Tudo Exato. É calculado para te manipular, tudo é estudado para te colocar numa dependência muito maior. E muitas pessoas acabam pecando por acreditar que o outro vai mudar, porque o narcisista, ele tem essa mania de, todas as vezes em que você se distancia, que você decide, não é isso que eu quero para mim, não tá saudável, eu vou me separar, ele volta com uma nova história, ele volta com uma manipulação emocional, com uma maneira de te enganar, dizendo tem um que acervo. Eu entendi que eu realmente errei, eu busquei terapia, eu estou melhorando, eu isso, eu aquilo, e não vai acontecer. E você, enfraquecida, vai acreditar naquilo tudo. Você sempre acredita, e é normal, quando você está num ciclo com um narcisista, muitas idas e muitas vindas, e termina 1, 2, 3, 4, e é sempre pela esperança. E aí vai virando normal, que é o que a gente falou lá no começo do nosso bate-papo. E aí a pessoa normaliza.
Então, pessoas que eu conheço que conseguiram se desligar, ficar 5 meses afastado, deixou o narcisista se aproximar e falar 2 minutos na orelha, caiu. Falou, Michele, eu estava há 5 meses feliz, com o meu emocional equilibrado, foi só eu deixar essa pessoa entrar na minha vida de novo que tudo desestabilizou. E aí eu ainda brinquei, né, porque é uma pessoa amiga em que eu tenho intimidade, e falei assim, mas eu avisei. Eu comentei com você que é importante que você corte o contato, que você não deixe que essa pessoa se aproxime de você, porque você cai na manipulação, Sim. na lábia. Até mesmo porque ela já sabe o ponto fraco. Você acredita que a pessoa vai mudar e você cai na lábia e você se envolve de novo. E todo o caminho que você percorreu, como se fosse uma montanha, e todo o caminho que você percorreu para chegar lá em cima e ficar bem, você escorrega de novo. E aí você tem que começar tudo de novo. Então, não acreditem que um narcisista vai mudar, porque não vai. Isso não existe. Mais uma vez, recorram à ajuda. E ajuda profissional. Um profissional é importante nesse momento para identificar se é um padrão de relacionamento narcisista, óbvio. Sim. Porque hoje em dia também todo mundo parece que virou narcisista. E não é bem assim, né? Então, um profissional para identificar se realmente tem padrão de narcisismo, e aí sim para te ajudar a sair, porque como o narcisista ele tem essa facilidade de manipulação, muitas vezes a pessoa não sai, mesmo entendendo já o ciclo que ela vive, ela não sai porque ela acredita que vai mudar e porque ela cai na manipulação. Sim. É um ciclo que parece que não tem fim, e demora muito para a pessoa sair, muito. Porque não acorda, né? Entendi. Gente, quero agradecer a Michele por esse bate-papo fantástico. Eu acredito que abriu a mente das pessoas que estão aí do outro lado da tela. Para você que muitas vezes conhece alguém que está vivendo relacionamentos assim, é importante também compartilhar esse vídeo para que as pessoas sintam a necessidade e vejam que pode mudar, que tem salvação. Tá? Aqui, ó, o livro, leiam o livro da Michele, que é um livro... Ou até presentei, né? Exatamente, tem uma amiga que presenteou uma outra pessoa... Que estava precisando. Então, se você sabe de alguém que está nesse ciclo de relacionamento tóxico, de baixa autoestima, de não merecimento, de buraco emocional, o livro é uma grande ajuda para o despertar dessa pessoa. De repente, o primeiro passo, né? O primeiro passo. O primeiro passo é uma pessoa acordar e falar, opa, peraí. E eu fui no lançamento do livro e a gente já fez até um bate-papo na outra rede social que eu tenho, e muitos dos meus seguidores, na verdade, foram mais as seguidoras, vieram comentar sobre o livro e já foram atrás do livro, porque são pessoas que também precisam, e assim, foi um despertar. Opa, eu quero falar com ela, eu quero saber, entendeu? Então, pessoal, apresentem, leiam o livro, porque tem um conteúdo excelente aqui, tá? Michele, mais uma vez, muito obrigado por ter contribuído com o nosso canal aqui, com o seu conteúdo, com o seu livro. Quero agradecer o pessoal que está aqui também do outro lado da tela. Já pegamos as redes sociais dela, então, pessoal, segue ela aqui no Instagram. Você usa mais o Instagram? Eu uso mais o Instagram. Certo, então siga ela aqui, que daí de lá também tem, se você tem outras redes, já vai também sair pelo Instagram lá, né? Dentro do meu Instagram vai encontrar o meu livro, vai encontrar conteúdos diários, o meu contato, meu WhatsApp tá lá. Se você precisar de um conselho, de uma conversa, uma sessão que seja, eu estou disponível. Perfeito. Pessoal, quero pedir para vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, que já se inscreva aqui no canal, acione o sininho, porque todas as vezes que a gente tiver conteúdos bons como esse, você vai ficar sabendo. Já aproveite, dá um like aí nesse vídeo,
compartilhe com quem está precisando, né, entender um pouco mais sobre relacionamentos tóxicos e comente de onde você está falando, para a gente saber até aonde o nosso conteúdo está chegando. Quero agradecer mais uma vez a Michele, quero agradecer vocês aí do outro lado da tela e a gente se vê logo, logo com outro bate-papo com outro profissional capacitado da nossa cidade. Um grande abraço e até. Tchau, tchau! Aê!